O tema dessa live: por que o método terapêutico P2E promove resultados rápidos? Por que o método P2E promove resultados rápidos? E aí, tio, eu quero trazer como complemento desse título, por que que nós decidimos trazer esse questionamento para o professor Edjasto nos responder? Porque nós recebemos algumas mensagens e nós não gostamos de responder só por textos. O professor Edjasto gosta de vir aqui, olhar no seu olhinho e responder essa pergunta baseado no que a gente recebe aqui. Então, nós recebemos em algumas postagens o seguinte comentário: precisa ter responsabilidade para lidar com a vida das pessoas. Não existe esse negócio de resultado terapêutico rápido. Então, por isso que o tema da live de hoje, que o professor irá responder, por que o método terapêutico P2E promove resultados rápidos? A pessoa que coloca um comentário como esse, que precisa ter responsabilidade e não existe resultado rápido, primeiro de tudo, eu do lado de cá, eu tenho que me colocar no lugar da pessoa. E para eu fazer isso, é muito fácil. Por quê? Porque eu estou há muitos anos no mercado das terapias, no mercado da saúde. Então, eu sou formado em estética e cosmetologia, sou formado em biologia, psicologia, tenho 6 pós-graduações na área e atuo ministrando cursos e aulas há muito tempo. Inclusive, hoje eu sou aluno da minha 4ª graduação, que é a de nutrição, que eu estou terminando esse ano. E até o método terapêutico P2E dos resultados rápidos ser idealizado, a crença do mercado é que resultado rápido não existe. A pergunta que eu mais escutei na minha jornada é: professor, em quanto tempo isso dá um resultado? Detalhe, Bruno, professor Edjasto, até idealizar o método terapêutico P2E dos resultados rápidos, a minha resposta era a seguinte: depende. Depende da fisiologia do cliente, depende se a cliente vai seguir as orientações, depende da sua técnica, depende do ambiente. Então, Bruno, eu não culpo a pessoa que faz esse comentário, porque eu, como professor, durante 30 anos, eu ensinei que não existia resultado rápido. Você entende? Então, eu me coloco no lugar da pessoa que fez esse comentário, porque se eu, como professor, não só de terapias, mas de fisiologia, anatomia, eu sempre coloquei durante esses 30 anos que não existia resultado rápido, eu ainda complementava com a seguinte frase: não existe milagre. Professor Edjasto, complementava com essa frase. Então, quando a pessoa faz esse comentário, ela está fazendo esse comentário fundamentado em uma crença que existe no mercado, no qual eu propaguei ela também. Você vê que a gente tem que ser honesto, né? Então, eu tenho que vir aqui e tenho que ser honesto. Então, até eu idealizar o método terapêutico P2E dos resultados rápidos, eu propagava a mesma fala. Então, por isso que nós decidimos hoje vir aqui desmistificar isso. Até porque se você for agora no meu Instagram, olhar lá nos stories, você vai ver uma infinidade de resultados rápidos e imediatos na primeira sessão das nossas alunas. Então, é por isso que é importante a gente vir aqui e desmistificar isso daqui e mostrar, tá, o que o método terapêutico P2E dos resultados rápidos tem diferente para entregar resultados rápidos que tudo que você ensinou, professor, anteriormente não tinha. Vocês viram que eu não estou nem falando comparado com outras técnicas e com outros professores. Eu estou comparando aquilo que eu vim ensinando. Por exemplo, eu sou idealizador de uma terapia que hoje é considerada uma ciência, que está em 25 países, que é a bioortoterapia. E na bioortoterapia, o resultado continua dependendo, tá, Bruno? Continua dependendo da fisiologia, da anatomia, da cliente seguir os preceitos e os cuidados da bioortoterapia. Essa questão dos resultados rápidos, ela diz respeito exclusivamente ao método terapêutico P2E dos resultados rápidos. Você viu que interessante? Eu acho que vale a pena, sim. As pessoas vão conhecer mais a história no evento, né? Na 8ª jornada da terapeuta P2E, que começa dia 1º agora de fevereiro. E lá tem mais detalhes. Mas eu acho que vale a pena dizer, tá, mas por que antes do método terapêutico P2E? Porque o método terapêutico P2E nasceu num momento delicado que o mundo inteiro estava passando, que foi devido à pandemia. E aí apareceu a pandemia, ninguém podia atender, ninguém podia tocar nas pessoas, zero. Então aí naquele momento, a base de alunas do professor Edjasto, que não é pequena, entrou em erupção. Porque até o momento elas atendiam o quê? Presencialmente, com os cursos, com as técnicas que o professor Edjasto ensinava, atendia presencialmente. E aí, não podia mais atender presencialmente, como é que faz? E aí o professor Edjasto, eu presenciei esse momento, o professor Edjasto fritar a cabeça durante 2 semanas para juntar toda essa base de conhecimento que hoje é a terapia P2E, que é fundamentada na medicina tradicional chinesa Sensei,
e desenvolver técnicas e métodos que teriam que funcionar através do online, que ele podia colocar. É importante a gente salientar que, com o advento da pandemia, e a minha primeira preocupação, gente, não foi nem desenvolver uma terapia para a terapeuta ajudar as outras pessoas, tá? Não foi isso. A galera, quando fecharam os espaços, quem é profissional, quem é terapeuta, aspirante a terapeuta, quem é profissional da saúde, quem trabalha na área da beleza, da estética, vive do que faz, né? Você vive de atender pessoas. Quando veio a pandemia e fechou os espaços, e a galera, por uma questão de uma crise mundial de sanitária, fechou os espaços, a galera pirou. Então, você imagina, você tem do dia para a noite, você atendia 5 pessoas, 6 pessoas, 7 pessoas, 8 pessoas, cada um número que dava para você pagar seu aluguel, sua água, sua luz, pagar os aparelhos que a galera financia aparelho, pagar os produtos que estavam devendo, do dia para a noite parou de atender. E aí, como eu tenho uma proximidade muito grande com as minhas alunas, tá, gente? As minhas alunas têm o WhatsApp, e tem o meu WhatsApp particular, a galera surtou com toda razão. Era gente perdida, sem foco, gente que estava 5, 10, 15, 20, 25 anos, 30 anos ajudando pessoas na área de saúde, na área terapêutica, na área da beleza, do bem-estar. Do dia para a noite, teve que fazer um cadastro para pedir auxílio emergencial de R$600. Né? E R$600 não dava nem para pagar o que estava devendo, essa é a grande verdade. Né? R$600 não dá nem para comprar uma cesta básica. E a galera, naquele momento, muitos ficaram perdidas, muitas ficaram preocupadas, ansiosas. Uma porção importante dessas pessoas começaram a ter tristezas profundas. Não vou usar a palavra depressão, porque é voltada para a medicina ocidental, mas vamos falar aqui um excesso de elemento metal, que é uma tristeza profunda. Muitas pessoas começaram a ficar inseguras, pessoas que eram donas do seu nariz, tanto que eu tenho uma aluna nossa, eu não vou falar aqui o nome dela, porque eu não combinei com ela, ela tinha um espaço no Rio de Janeiro, durante 20 anos, ela foi dona da vida dela, e ela saiu do Rio de Janeiro para morar no interior do Maranhão com os irmãos, porque ela não tinha condições de sustentar. Então, você vê que não foi algo fácil, né? Muita gente ficou frustrada, porque aí... Gente, depois que as coisas acontecem, é simples você falar por que eu não fiz assim? Por que eu não guardei dinheiro? Por que isso? Por que aquilo? Aí já era. E aí, naquele momento, a minha primeira preocupação foi como é que eu posso ajudar essa galera? Eu não vou mentir para vocês. O meu primeiro pensamento foi como eu podia ajudar a galera com a bioortoterapia, que eram os géis minerais, ortomolecular, física atômica, que é a ciência que está em 25 países. Só que eu falei, pô, isso precisa de investimento, e a galera não tinha grana. Como é que ia comprar um gel mineral de potássio, de cálcio, de cromo, se a galera não tinha dinheiro? Eu falei, cara, eu vou usar o que eu sei de medicina tradicional chinesa sensei. E aí eu peguei ferramentas e comecei a aplicar nas nossas alunas. E começou a dar um resultado incrível, e nós começamos a ensinar isso para as alunas, para elas aplicarem nelas. Só que aí chegou um momento, foi dia 30 de dezembro, 31 de dezembro, se eu não me engano, do ano passado. Do ano 2019? 2020 agora? Foi no ano da pandemia. 2020, está em 2022, né? Nós fizemos uma pesquisa, eu acho que tem mais de 7 mil resultados nessa pesquisa. Nós pesquisamos nas minhas redes sociais, no nosso grupo canal do Telegram, quanto que, em média, as pessoas ganhavam. Galera, foi algo assustador. Até porque, então, eu não tinha noção. Uma parte importante das pessoas ganhavam entre 500 a 800 reais, era isso, Bruno? Se eu não me engano? 59,82% entre R$500 a R$2.000. R$2.000. Isso antes da pandemia. Antes da pandemia. Antes da pandemia. Antes da pandemia. E aí eu separei um grupo de alunas, eu fiz um convite, um grupo fabuloso de alunas, aceitaram o desafio, peguei todas as estratégias que eu conhecia de marketing, que eu fui aplicando ao longo da minha vida na carreira terapêutica, e em 15 dias, se eu não me engano, 15, 20 dias, a gente tinha a primeira 10K. A primeira terapeuta fazendo 10K, usando um celular e uma conexão de internet para ajudar as pessoas com aquele conhecimento de medicina tradicional chinesa sensei. Naquele momento, o método terapêutico P2E dos resultados rápidos nem chamava-se método terapêutico P2E dos resultados rápidos, tá, gente? Não chamava. Então, assim, esse método, eu estava conversando hoje com o Bruno, a gente conversa muito, até idealizar o método terapêutico P2E dos resultados rápidos, eu achava que a minha grande obra era a bioortoterapia, tá, gente? Eu achava, né? Que eu tinha já contribuído para o universo e para a humanidade, para os profissionais da saúde com a bioortoterapia. Né? E hoje eu vejo
que o método terapêutico P2E dos resultados rápidos, que proporciona você ajudar pessoas com celular e uma conexão de internet, e ainda possibilita você gerar uma renda de R$ 10.000 por mês, é a minha grande obra. Por quê? Porque ele não fala só do terapeuta ajudar pessoas. Ele dá um passo além. Ele fala de você ajudar pessoas e fazer uma renda digna de R$ 10.000 por mês, ajudando pessoas, para que você tenha também a possibilidade de ter uma renda digna. Né? E eu sei que, quando a gente fala isso, a gente está trabalhando uma crença contrária do mercado, que terapeuta não deve ganhar dinheiro. Mas isso é tema para outra live, para outra conversa. Hoje a gente vem falar aqui por que o método terapêutico P2E promove resultado rápido. Então, agora a gente segue apoiando aí um pouquinho. Agora a gente segue por que o método P2E promove resultados rápidos. E a primeira coisa é a ferramenta que eu vou compartilhar agora, que o professor vai explicar. Galera, esse daqui é o nosso aplicativo web de diagnóstico do método terapêutico P2E. É uma exclusividade. Essa ferramenta, as nossas alunas têm acesso pelo celular, pelo computador. É como se levasse a clínica no bolso, né? Com essa ferramenta, elas fazem um diagnóstico preciso, seguro, com muita responsabilidade, porque ele gera um gráfico, e esse gráfico gera a possibilidade da gente fazer uma leitura precisa. Que a última pessoa que eu atendi na sexta-feira, a frase dela foi o seguinte: fiquei chocada, porque ela falou, cara, ninguém nunca tinha feito uma leitura tão profunda de como eu sou, como eu estou. Só para você que está aí entender um pouquinho melhor, aqui está representado os 5 elementos: cor verde, o elemento madeira; cor vermelha, o elemento fogo; amarelo, o elemento terra; cinza, elemento metal; e o pretinho, o elemento água. Cada elemento desse comanda 2 pares de meridianos, com exceção do elemento fogo, que comanda 4 meridianos. Então, eu olhando esse gráfico rapidinho, só para vocês terem uma noção. Essa pessoa está com excesso de metal, que é o cinza. Isso me mostra que ela está extremamente triste, essa pessoa, e isso pode levar ela a ter problemas nos meridianos do intestino grosso e pulmão. E também as partes físicas, ou o corpo físico, que esses meridianos nutrem. Por exemplo, a pele. É uma pessoa que pode não só desenvolver problemas no sistema circulatório, mas pode ter uma dermatite de contato, uma alergia de pele, tão comum hoje em dia. Quando eu olho aqui, essa pessoa está com excesso também do elemento terra, ela está preocupada, está faltando elemento madeira, está faltando motivação, está faltando fogo, está faltando transformação, mas principalmente me chama a atenção que essa pessoa está com pouca água. Isso quer dizer que está faltando adaptação, e o elemento água comanda os meridianos dos rins e da bexiga. E eu não sei se você que está aí sabe, mas na medicina tradicional chinesa Sensei, o elemento água comanda 2 meridianos, os rins e a bexiga, e é nos rins que está contida a nossa energia vital, o nosso Qi hereditário ancestral, a energia que papai e mamãe doou para a gente, né? Se a pessoa ficar com esse elemento água aqui baixo por muito tempo, é aquela pessoa que começa a ter sinais e sintomas de baixa libido, problemas reprodutivos, começa a aparecer osteoporose, osteopenia, tudo isso com fundo energético. Lembrando que a gente não entra na medicina ocidental, na psiquiatria, na psicologia ou em outras áreas. Por isso é extremamente seguro ser uma terapeuta do método terapêutico P2E dos resultados rápidos. As nossas alunas, elas entregam esse gráfico para a cliente, e isso é acompanhado, sessão a sessão. Gente, o gráfico muda, tá? Conforme a cliente vai evoluindo, ela vai equilibrando, esse gráfico vai mudando de uma forma fabulosa. Então, assim, a primeira coisa que o método terapêutico P2E entrega um resultado rápido e imediato é a partir dessa leitura, porque você sabe, uma terapeuta do método terapêutico P2E dos resultados rápidos, ela sabe o que ela tem que fazer cirurgicamente, tá, gente? Cirurgicamente. Ela não vai tratar a queixa da cliente, porque muitas vezes a cliente não sabe o que está sentindo. Muitas vezes a cliente chega para você, um gráfico desse, e fala, eu estou perdida. Quando você aplica a ferramenta de diagnóstico, que mensura 20 competências diferentes, cara, você vai ver que o problema dela é falta de adaptação, é falta de água. E ao invés de nutrir o elemento fogo, você vai nutrir o elemento água. E nós temos hoje mais de 23 ferramentas para isso. Então, o resultado rápido começa aqui, começa no diagnóstico, começa na avaliação, algo que tem muita responsabilidade e muita segurança por trás. Consegui deixar claro ou você acha que precisa falar mais alguma coisa da ferramenta? Como é que tá? Ótimo. Então, a gente tem, o primeiro passo aqui, a terapeuta faz esse diagnóstico com o gráfico, né? Vai lá surgir o gráfico e ela vai fazer uma leitura desse gráfico a partir dos conhecimentos da P2E. Antes da gente passar para o próximo passo, eu acho válido a gente mostrar aqui 2 resultados para o pessoal entender que danada é isso de resultado rápido que eles estão falando. Legal. Vamos colocar o primeiro aqui, então? Em um determinado momento, aí você me perguntou de desafios. Eu tive um grande desafio relacionado à saúde. E eu precisei de muita ajuda relacionada à saúde.
E eu pude fazer todo o meu tratamento de forma digna e de tudo que tinha de melhor, porque a minha família, minha mãe e meus irmãos estiveram ali bancando o tempo todo. Eu entrei com a qual parte? De ter coragem, de enfrentar as dores, de dizer eu não vou ficar na cama. Do especialista dizer assim, eu perguntar, porque eu sou muito direta, eu perguntar qual é o pior quadro de todos que pode me acontecer. E ele falar, você ficar na cama. Não levantar mais, nem para trabalhar, nem para brincar com seu filho, nem para cuidar de ninguém. Eu falei, qual é o melhor quadro? Você chegar aqui tomando muitos medicamentos todos os dias, com dor de manhã à noite, de noite até de manhã todos os dias, mas que você vai conseguir trabalhar, vai conseguir brincar um pouco. O que vai fazer a diferença? A sua atitude. Eu falei, vou passar disso aqui, que é o melhor que você me disse. Ele me disse, você deve melhorar uns 60%, como você é determinado. Eu falei, eu passo dos 80%. E vem cá, a terapia P2E teve algum efeito nessa melhora, além da sua atitude do tratamento médico? De alguma forma, a terapia P2E contribuiu para essa melhora? Com certeza. Quando eu comecei a terapia, eu estava em torno de perto de 30 medicações diárias. Quantas? 30 Existe por uma dia. patologia, desculpa a ignorância mesmo. Existe uma patologia que alguém tem que tomar 30 comprimidos diários? Existe. Que eu estava no limite. O que o neurocirurgião me disse? Estamos no limite das melhores medicações. Estamos no limite das melhores medicações. As top de linha. Quando eu comecei o curso, eu estava nisso, nas 30 medicações diárias. Fisioterapia, Pilates, LPF. Eu comecei a aplicar as ferramentas, e fui melhorando, e hoje eu devo tomar em torno de 5 por dia. E qual é a sua meta? Pra não. Tá assim? Tá. Essa é a minha meta. Cara, isso é muito poderoso. Tocou, hein? Estamos nós dois na tela. A outra imagem ainda não entrou. A gente toca outra agora? Não, vamos tocar, eu acho que já tá bom. Senão eu vou começar a chorar aqui e acabou. Acabou a aula. Então, só para a gente poder ilustrar, né? Quando a gente fala que o método terapêutico é o método dos resultados rápidos, mas é só em físico, não é energético, emocional, por isso P2E. Então, assim, a gente mostrou a ferramenta que primeiro ela faz um diagnóstico, né? Faz uma leitura do que está acontecendo ali, e aí ela parte para as ferramentas ou parte para o psíquico, energético e emocional? Como é que é? Primeiro a gente vai no psíquico, que é o psíquico, galera. É essa visão de mundo aqui, tá? Você nasce assim, tá? Ou você é uma pessoa mais yin ou mais yang. Uma pessoa mais yin é uma pessoa mais reflexiva por si só. Uma pessoa mais yang é mais agitada. E eu quero quebrar aqui uma crença limitante do mundo da terapia, ou dos mundos das terapias, que acredita que a pessoa yin é uma pessoa parada. Não, gente. A energia da pessoa yin está dentro do cérebro, ela tem muito movimento dentro do cérebro. A pessoa yang já tem mais movimento no físico, tá? Isso é um erro de... Por isso que o método terapêutico P2E dos resultados rápidos é baseado, fundamentado na medicina tradicional chinesa Sensei, não na medicina tradicional de livro que ensina uma porcaria dessa. Ai, professor, eu sou yin, eu sou lerda. Lerda o seu nariz. Na verdade, se você for yin, você é tudo menos lerda, porque o seu cérebro ele é muito mais rápido do que o cérebro yang. É que a pessoa yang parece que ela é mais ágil porque ela tem muito movimento no corpo físico. São duas coisas diferentes. A pessoa yin, ela em equilíbrio, com yin e yang em equilíbrio, ela pensa e faz. A pessoa yang, que é mais agitada em equilíbrio, ela faz e pensa. Ela vai bem. O problema é quando a pessoa desequilibra, tá, gente? Tudo começa no psíquico. Então, é quando uma pessoa muito yin, ela fica yin demais, por conta da nossa jornada nesse mundo, porque muitas vezes as pessoas não respeitam o que você é. Por exemplo, uma pessoa yang, pega uma criança yang, Bruno. Normalmente, uma criança yang, ela é mais agitada. Aí coloca uma criança yang mais agitada em uma carteira de escola, com a professora lá na frente, rabiscando um quadro lá. E ainda por cima, a criança yang, a energia dela começa a subir a partir das 10 da manhã. É aquela pessoa mais ativa de tarde para noite. Aí coloca essa criança 6h30, 7 horas da manhã na escola, sentada, parada. Aí dá um rótulo para ela. Essa criança é hiperativa, é TDAH. Pronto, criaram uma doença para o Ian. Cuidado, pai e mãe. As disfunções começam a surgir porque a gente não respeita o psíquico, o perfil psíquico. O que você é? Você é mais Yin ou mais Yang? Do mesmo jeito, Brunão, que pega um adolescente Yin, que tem muita energia de manhã, e à tarde, a energia dele começa a ficar mais recolhida ainda. Normal, porque à noite é yin. Aí pega ele e põe para fazer cursinho à noite. É aquele adolescente que está no 5º, 6º ano de cursinho e não passa. Ele deveria estar fazendo cursinho de manhã, gente. Não cursinho à noite. E aqui começa a desequilibrar. Porque imagina, uma pessoa de 18, 17 anos vai fazer cursinho à noite.
A noite é yin, ele quer recolher. Aí ele está 5 anos tentando passar na faculdade e não passa. E aí começa a vir a frustração, ele começa a vir a somatização no corpo físico, começa a vir a insegurança porque ele passa a não se achar capaz. Primeira coisa que a gente faz no método terapêutico P2E dos resultados rápidos, com as nossas ferramentas, é equilibrar isso daqui, tá? Equilibrar o psico. Por exemplo, uma das ferramentas que eu utilizo muito é uma água vibracional. Ó. Eu, por exemplo, sou yanzaço. Eu uso uma água vibracional yin para me dar uma base maior. Para você que está muito yin, a gente tem que te dar o yang. É sempre o contrário, tá? Você sempre vai buscar a energia o contrário. Expliquei de uma forma simples? Ficou legal? Muito bom. Agora, por exemplo, por cima, assim, se a gente tivesse que enumerar aqui umas 3 ou 4 ou 5 disfunções yin, umas 3, 4, 5 disfunções yang. Vamos falar aqui as disfunções yin são mais comuns. Hipotiroidismo, tudo que é baixa hormonal com fundo energético. Ah, professor, como é que você sabe se o problema é energético? É aquela pessoa que está tomando, por exemplo, muitas vezes um Puran, 175 miligramas, e não dá efeito. Não dá efeito porque o problema não é só físico. A causa foi energética. Aí, quando você equilibra o yang da pessoa, daqui a pouquinho o médico começa a reduzir a medicação da pessoa, e a pessoa, dependendo do hipotiroidismo, ela pode zerar a medicação, como dependendo do hipotiroidismo, ela vai tomar uma quantidade menor. Você vê que interessante. Outra disfunção yin. Existe um tipo de depressão yin. A pessoa fica sem... Ela não tem energia, mas não é que ela está triste. Ela não tem energia para fazer as coisas, porque a energia está dentro do cérebro. Vai tudo para dentro do cérebro e o corpo físico fica sem energia. Aí ela chega nos profissionais de saúde que não entende nada disso que a gente está falando, e também não tem que entender, é por isso que existe o terapeuta, né? Por isso que existe nós. Tomara que eles continuem sem entender. Eles não entendem nada disso daqui, aí a pessoa vai lá, toma um monte de medicamento para depressão e não dá resultado. É aquela pessoa que está 1 ano, 2 anos, 10 anos tomando medicamento para depressão e não funciona. Não é porque o medicamento não é bom, é que o problema não é físico, é energético. A gente tem que aumentar o yang dessa pessoa. Agora vamos pegar disfunções yang. Hipertensão, velho. Hipertensão que é uma doença silenciosa, na maioria das vezes a pessoa fica muito yang e ela não pode colocar para fora, porque hoje na sociedade não dá para xingar as pessoas, né? Tem chefe, lá. E ela somatiza dentro dos vasos, aumentando a pressão sanguínea dentro dos vasos. Isso é uma disfunção yang. Insônia, cara, insônia. Excesso de yang à noite que é yin. A noite é yin, tá, gente? O dia é yang. Desculpa não ter falado em pormenores. Enxaqueca latejante, disfunção yang. Então, a gente sempre vai estar buscando equilibrar esse yin e esse yang. É o primeiro pilar do método terapêutico P2E dos resultados rápidos, é esse equilíbrio do yin e do yang. Você falou de pressão alta, a gente tem um vídeo no seu Instagram, até que o título está aqui, pressão 18/10. Depois da terapia P2E aconteceu isso. E eu tenho também, professor, não sei se eu posso dizer, se eu me permite. Pode. Lógico, um caso de pressão alta. Pressão alta. Pressão alta. A cliente, ela estava com uma pressão 18/10. Tá? Aí, só que ela falou assim, ela estava tomando medicamento. E o médico falou assim, olha, pode baixar a sua pressão, tá? Mas ela não vai sair do 15. Muito falei, alto. nossa, ainda alta, né? Aí eu falei para ela, você tem um aparelhinho aí de pressão pra gente medir quanto é que tá agora a sua pressão? Ela falou, tenho. Eu falei, vamos medir pra gente ver? Ela falou, nossa, agora. Ela falou, nunca ninguém pediu para eu fazer isso. Eu falei, não, aqui nós somos amigas. Vamos medir sua pressão. Aí ela foi lá, pegou o aparelhinho, mediu. Professor, 18/10. 18/10. Falei para ela, o que você está sentindo? Ela falou, nada. Sim, eu não sinto nada. Né? Hipertensão é uma doença perigosa, silenciosa. Exatamente. A pressão alta, galera, para você que muitas vezes não tem um conhecimento, é como se o sangue ficasse girando em alta velocidade e vai destruindo os vasos sanguíneos e órgãos importantes, como o próprio coração e os rins, tá bom? Só para esclarecer você que está aí, você vê aqui a Ana, em nenhum momento falou para a cliente, para de tomar o seu medicamento. Não. A terapia P2E, a gente não entra na área da medicina, a gente não fala para as pessoas parar de tomar o medicamento, nada. A cliente, né, daqui a pouquinho a Ana vai terminar o desfecho do que ela está falando, a cliente volta no médico, igual nós temos vários relatos dos médicos, falar, olha, agora você não precisa mais desse medicamento. Mas quem faz isso é o profissional médico. Aí eu falei para ela, vamos fazer um exercício comigo? Ela falou, vamos. Eu falei, eu vou explicar para você o que eu vou fazer. Aí falei, né, que somos divididos em 3 partes, superior, médio e inferior. Se a energia estiver estagnada em um desses membros, vai te gerar disfunção, desconforto. Expliquei para ela certinho. A gente vai fazer sua energia caminhar, tá bom? Ótimo. Ela fez, nós fizemos o despertar, eu fiz junto com ela. Eu sempre faço junto com os meus clientes. Legal. Eu fiz junto com ela. Eu fiz, professor, de coração fiquei preocupada, uma pressão 18/10. Então, eu conduzi ela, né, rapidinho ali, 8 minutos eu fiz. Legal. Né, o despertar nela. Falei, agora vamos medir de novo a sua pressão? Daí ela falou, vamos. Falei, vamos aí, vai. Bota aí o aparelhinho, né, legal. Mediu. Professor, nem ela acreditou. 12/8. Aí ela ainda falou assim para mim, ela falou assim, Ana,
eu posso medir de novo? Eu falei, quantas vezes você quiser, meu amor. Pode, vamos medir de novo, que agora eu também quero ver. Aí, 12/8, professora. Ela falou, mas o médico falou que não saía de 15. Daí eu falei, não vou nem discutir o que o seu médico disse, de jeito nenhum. Mas sua pressão está 12/8. É que o médico, ele olhou o conhecimento dele. E quando ele olha, Sim, claro. vamos lá, 18/10, ele vai dar um medicamento, ele sabe que vai baixar ali 3, 4 pontos percentuais do ponto de vista fisiológico. É fisiologia. Quando a gente entra na área da terapia, a gente está entrando em outro mundo, né? O mundo psicoenergético emocional, P2E, psicoenergético emocional. E a gente consegue resultados como esse. E, ó, eu tô ralando muito, Bruno, mas ralando muito para deixar claro para as pessoas que isso não é milagre, isso não é mágica e que a gente não está invadindo a área da medicina, tá, gente? A gente está pautados 100% em medicina tradicional chinesa sensei, tá? O método terapêutico P2E dos resultados rápidos é seguro. Por que é seguro? Porque você jamais vai ser acusada de exercício ilegal da profissão de nenhuma área, porque por si só nós temos uma ferramenta própria de diagnóstico que nós mostramos para você, o aplicativo web, que dá em percentuais, e todas as nossas ferramentas são autorais do método terapêutico P2E dos resultados rápidos. Bom, então a gente falou, né, sobre o Yin, o Yang, o equilíbrio dele, né, respeitar o perfil da pessoa, se ela é Yin, se ela é Yang, disfunções de pessoas mais Yin, disfunções de pessoas mais Yang, e aí ela fez o diagnóstico, tem o gráfico, fez a leitura, identificou se a pessoa é Yin ou se ela é Yang, identificou onde está o desequilíbrio, identificou também porque o gráfico, vê se é isso, tem lá a disfunção Yin, ela já consegue identificar isso ali no gráfico? No gráfico ela consegue ir muito além, porque ela vai descobrir se aquela disfunção é uma disfunção Yin do elemento fogo ou do elemento água. Então mudou completamente. Isso. Por então exemplo, não é para saber se é Yin ou se é Yang. Tem que saber se é Yin do elemento terra, Yin do elemento água, Yin de cada um dos elementos. Ou se é uma disfunção bipolar do elemento fogo. O que é a disfunção bipolar do elemento fogo? Ela varia entre Yin e Yang. É por isso que nós temos ferramentas que equilibram o Yin e o Yang. É aquela pessoa, Bruno, que a pessoa, você fala, e aí, tudo bem? Tá ótima. Daqui a pouquinho você pergunta, e aí, tudo bem? Bem por quê, Pombas? Ela... E muitas vezes é energético, tá? Muitas vezes o sal de lítio não dá resultado. Então a gente falou do Yin e do Yang, e agora a gente fala do energético? Do energético é o segundo pilar. O energético, galera, vou chamar a Naomi para nos ajudar. Ressaltando que o professor já está explicando tudo isso aqui, os passos, para justificar por que o método P2E promove resultados rápidos. Isso mesmo, né? Com muita responsabilidade e segurança. O energético, gente, tem a ver com os meridianos, os caminhos de energia, tem a ver com chakras, né? Que são centros de energia. E aí, Bruno, eu quero já desmistificar o negócio, e eu acho importante, porque quando a gente desmistifica, a gente dá a oportunidade de pessoas que muitas vezes não tinham conhecimento, ter o conhecimento e ajudar pessoas. Quando eu falo de chakras ou chakra, gente, eu não estou falando de nada místico, tá? Eu estou falando de estruturas que são centros de energia. Como assim, professor? Você imagina 5.000 anos atrás, o chinesinho sabia que nessa região aqui, ó, tinha um centro de energia. Só que ela não se chamava cérebro, era um centro de energia. Não tem nada de místico. O seu cérebro é um centro de energia, tem sinapses, tá? Tem a comunicação entre um neurônio e outra que é química, mas no neurônio é elétrico isso, tem que ter uma despolarização de membrana. Eu posso explicar isso aqui que eu sou fisiologista. Então, sabia que aqui tinha um centro de energia. Aí ele falou, aqui tem um chakra frontal. Não tem nada de místico. Aqui nós temos a glândula, nós temos hipófise, hipotálamo, que são centros de energia que distribuem as informações pelo corpo aí, através dos hormônios. Aí depois ele falou, tem o chakra laríngeo. Pô, aqui, cara, fala sério, tem glândula tireoide, né? T3, T4, metabolismo nutricional, é um centro de energia, mas não chamava T3, T4. Aí depois falou aqui chakra cardíaco. Tem um coração, né? Tem um coração. E se você não sabe, o coração tem uma coisa chamada nódo sinoatrial. É o sistema nervoso do coração. Tanto que as pessoas podem ter morte cerebral e não tem morte cardíaca. O seu coração toma decisões, tá? Hoje tem estudos científicos comprovando isso. Que a pessoa... tem estudos, Bruno, que a pessoa recebe o coração de um doador e ela passa a torcer para o clube de futebol do outro sem saber por quê. Porque o coração toma decisões, nódo sinoatrial. Vai estudar, tem nada de místico nisso. Chakra diafragmático. Sem o diafragma para fazer uma pressão negativa, não tem captação de ar. E o ar produz lá na célula ATP, trifosfato de adenosina, numa usina de energia na célula chamada mitocôndria. Cuidado para você não falar coisa mística e falar besteira, porque isso é fisiologia. Depois tem um chakra umbilical, que é o primeiro contato com a mãe, onde recebe os nutrientes, e é onde tem todos os órgãos vitais, as vísceras. E depois tem o chakra base. Chakra base é onde está contido aí os órgãos genitais, onde você
recebeu de papai e mamãe o seu código hereditário, a sua genética. Então, quando eu venho aqui explicar, nada de místico não, tá? Então, é importante para você que muitas vezes ficou distante da medicina tradicional chinesa sensei, ou você que já teve algum preconceito com a acupuntura, porque tem muitos profissionais mal formados, infelizmente a culpa não é do profissional, que quando você pergunta o que significa um chakra, é quando a gente se conecta com além. Tem nada de além, tá bom? Tem nada de além, são centros de energia. Mas o cara lá trabalha dessa maneira, mas dentro do nosso método terapêutico P2E dos resultados rápidos, nós trabalhamos dessa forma, falando de fisiologia. Então, é muito importante você saber que você precisa ter um equilíbrio energético. Nosso corpo, pela medicina tradicional chinesa sensei, é dividido em 3 partes: superior, médio e inferior. Se você tiver acúmulo de energia em alguma dessas regiões, complicou. Vai ter excesso de energia num lugar e vai ter falta em outro. Tanto que nós desenvolvemos uma ferramenta que aí sim a gente entrega um resultado rápido, Bruno, né? Aí está a chave do negócio, que é o despertar da autocura, que é uma ferramenta no qual a gente faz o quê? Um desbloqueio energético. A gente não, o cliente, porque as nossas alunas ajudam pessoas usando um celular e uma conexão de internet. Por isso, do resultado rápido, tá, gente? A nossa aluna, uma terapeuta do método terapêutico P2E dos resultados rápidos, que ajuda pessoas usando o celular e uma conexão de internet e tem a possibilidade de gerar R$10.000 por mês, ela não toca na cliente dela, ela é a maestra, ela simplesmente, ela conduz como é feita essa ferramenta. E a pessoa aplica e desbloqueia. Método, existem mais de 11 ou 11? 11 tipos. Essa ferramenta que o professor Edjasto acabou de dizer, de desbloqueio energético, onde ele mostrou, existe 11 tipos, é personalizado. A partir do diagnóstico, você faz a leitura, identifica e você vai saber qual é o despertar da autocura que você vai aplicar ali na sua cliente. E eu vi você falando sobre... Pegou a Naomi aí? Falou sobre a energia da parte superior, médio e inferior. Existe disfunção parte superior? Porra, pergunta top. Eu gosto de fazer uma analogia, porque a galera vai entender, principalmente nosso público, que a maioria das terapeutas são mulheres do método terapêutico P2E dos resultados rápidos. Não me pergunte por quê, mas eu acho que é porque a mulher é mais inteligente, mais sensível. Não me pergunte por quê, mas eu acho que é isso. Senhora que é casada, né, que tem aí um companheiro há muitos anos, num determinado dia a senhora fala bem assim, nossa, hoje eu vou namorar. Se prepara toda, se arruma toda. E aí, à noite, lá, na hora do namoro, você passa na frente da televisão, o marido está meio preocupado, e aí você com aquela roupa lânguida, passa de um lado, passa do outro. Na terceira passada, eu falo, mulher, você é filha do vidraceiro aí? Hoje tem jogo do Corinthians, do Flamengo, do Grêmio. Sai daí. E você fala, pô, aí sabe o que acontece com a cabeça da mulher, tio? Pira. Fala, será que tem outra? Será que tem isso? Tem nada. É só que a energia que deveria estar no aquecedor inferior está no aquecedor superior. É a energia errada na hora errada, no lugar errado. Então, olha que interessante. Isso é muito importante. Por exemplo, tem muitos homens hoje com disfunções eréteis, porque o excesso de energia na cabeça está faltando energia aqui no aquecedor inferior, é sério. E é aquele homem, muitas vezes, que já tomou medicamento, já fez de tudo e nada dá resultado, porque aquela impotência sexual tem a ver com acúmulo de energia no aquecedor superior. Enxaqueca. Sabe aquela enxaqueca latejante? Plá, plá, plá. A pessoa fica malucaça. O que acontece? Excesso de energia no aquecedor superior. Professor, eu tenho uma cliente... Pode falar. Aquele depoimento da dor de cabeça se encaixa nesse caso? Yes, pode pegar ele aí. Vou mostrar porque... Então, assim, a gente está explicando agora das disfunções da concentração de energia na parte superior do corpo. Isso. Deixa eu compartilhar aqui, porque aí ilustra isso que você está falando aí. Legal, eu tinha esquecido, perdão. Apareceu? Apareceu. Eu vou ler aqui, aí depois você pode explanar. Aqui é da terapeuta P2E, da Ildete, né? E aí o que a cliente dela relatou para ela? Oi, Ildete, quero te agradecer por ter me atendido e me ajudado com o incômodo na minha cabeça, que estava incomodando em nível 7 e com seus métodos do despertar da autocura caiu para 2. Me sinto bem melhor. Muito obrigada. Adorei seu atendimento. Esse foi o feedback da cliente. E aí vem o complemento dela aqui embaixo. Cliente se queixa de incômodo na cabeça e uma certa irritabilidade com alguns fatores do dia a dia. A ferramenta de diagnóstico nos deixa bem claro que tem uma estagnação de energia com relação à queixa da cliente. O excesso do elemento madeira pode levar a desequilíbrios energéticos no fígado, como cólicas menstruais, insônias, calores internos, etc. Olha, segura essa foto aí, só para vocês entenderem o que é isso, tá, gente? Essa cliente estava com a dor de cabeça ian do elemento madeira por excesso de concentração de energia no aquecedor superior. E aí, Ildete, em um atendimento, resultado rápido, resultado imediato, a cliente sai de uma dor de cabeça 7
para 2. Por que que isso acontece? Porque a gente desbloqueou a estagnação de energia, do excesso da energia Yang, do elemento fogo, que estava principalmente atacando o fígado e vesícula biliar, levando a uma enxaqueca nível 7, caindo para um nível 2, depois do despertar da autocura. Então, disfunções aí que a gente tem aí da parte superior, da estagnação de energia da parte superior do corpo. Quer ver um exemplo, Brunão, que acontece muito? Do mesmo jeito que se um excesso de energia Yang leva a enxaqueca, mas muitas mulheres têm candidíase ou infecção urinária por excesso da energia Yang ou do excesso da energia Yang, do elemento fogo, principalmente na região do chakra base. Leva um aquecimento e leva uma candidíase, leva a infecção urinária. É aquela mulher que todo mês ela está fazendo tratamento recorrente e nada dá resultado. Por quê? Porque não é uma questão fisiológica, é uma questão energética. Ai, professor, eu não acredito em energia. Eu vou pegar esse aparelhinho, porque esse aparelhinho tem metro, né? É um aparelho, eletricista usa isso. Né? Eu não vou pedir para você colocar o dedo na tomada, você que não acredita em energia, porque eu sou educado, mas eu meço a energia, Nós somos seres energéticos. Se a energia estiver fluindo pelos meridianos, tá tudo certo. Se estagnar, complica. Eu vou dar um exemplo de estagnação. Já deve ter acontecido, mesmo que você mora no interior ou na cidade grande. Você está lá com o seu carro, sua moto, alguma coisa, acontece um acidente ou cai uma barreira na frente, fica tudo parado, estagnado. Antes do acidente vai ter excesso de carro, excesso de energia, e depois do acidente vai faltar carro. A greve dos caminhoneiros, né? O Brasil todo sofreu com isso. O que aconteceu ali com a greve dos caminhoneiros? Os caminhoneiros parou, o mercado parou de ser abastecido, não tinha gasolina nos postos, e aí? Olha o caos generalizado. Mesma coisa é o nosso corpo, tá? Mesma coisa é o nosso corpo. Nosso corpo é igualzinho, tá, gente? Igualzinho. Ah, professor, mas isso é sério, você explica tão simples. Gente, quando você vê alguém explicando uma coisa muito difícil, que você não entende, é porque ela não sabe o que está explicando. Né? Eu parto desse princípio. Quando alguém sabe o que está falando, até uma criança de 2 anos tem que olhar para isso daqui para o método terapêutico P2E dos resultados rápidos e tem que entender por que ele entrega resultados rápidos. E assim, para quem está vendo agora, o que é o despertar da autocura? São determinados pontos nos meridianos que você, como uma terapeuta P2E, como o professor Edias falou, é a maestra do atendimento, você vai conduzir a sua cliente a pressionar determinados pontos que vai fazer esse desbloqueio energético. Então, isso é o despertar da autocura. E na aula 2 do evento, o professor vai ensinar um despertar da autocura geral. Lembrando que existem mais de 11 tipos de despertares da autocura. Isso é muito importante falar, Bruno, porque não é só apertar ponto, tá, gente? É como se fosse uma composição musical. Então, quando você pega lá um compositor, um Beethoven, um Bach, um Mozart, né? Quando você pega um compositor, um Tom Jobim, um João Gilberto, você pega um Andrea Bocelli, um compositor, o que ele faz? As notas musicais do piano é igual para todo mundo, mas o que deixa aquela canção bonita, aquela canção admirável, são as combinações das notas musicais. Então, Despertar da Autocura é uma combinação das notas musicais do nosso corpo. Por isso desbloqueia a energia. Então, por isso que eu escutei alguns fatos de alunas, por exemplo, a aluna foi lá, a terapeuta foi lá, atendeu a cliente, fez o despertar da autocura. Já entregou um resultado ali na primeira sessão. Na outra semana, a cliente foi fazer o despertar na outra semana, tá, gente? Na outra, vida que seguiu, muita coisa aconteceu, várias águas passaram debaixo da ponte, muita coisa mudou. Na semana que vem, na outra semana, ela foi apertar, e foi fazer o despertar da autocura que ela fez com a terapeuta na semana passada, e se sentiu mal. Então, o que você está dizendo, eu gostei dessa analogia das notas musicais, porque é a combinação do momento da pessoa ali na hora, é a combinação que dá essa harmonia, e por isso que tem o resultado. Isso mesmo, isso mesmo. Eu não sei se eu devo falar isso, eu vou falar, né? Teve uma pessoa que foi passar por uma sessão com uma das nossas alunas, né? E uma terapeuta boladona de um método X aí. E aí ela foi lá, viu a nossa aluna, fez dela, ela pagou a sessão, e aí, reza a lenda, que ela foi colocar no método dela. E aí, ela foi colocar no método dela. Ela foi lá, pagou a sessão, então ela fez certinho, pagou a sessão, né? E aí ela foi colocar no método dela aquilo que ela aprendeu. E num curso, ela me lança isso daí, e 60% das pessoas passaram mal, reza a lenda, né? E aí chegou até a mim. Por que chegou até a mim? Porque
Uma outra aluna foi participar do curso, porque as pessoas, elas vão aprendendo com várias pessoas, falam, uai, mas esse despertar da autocura é o despertar tal do professor, mas isso não vai servir para tudo, não, porque a nossa aluna que fez nela aplicou o despertar específico do elemento fogo. Só serve para quem estava com problema indo fogo, porque tem um despertar da autocura e indo elemento fogo. Cara, e a galera passou mal, reza a lenda que a galera passou mal. Então, isso é muito importante, gente. Uma das coisas que o método terapêutico P2E dos resultados rápidos entrega um resultado rápido é porque é personalizado, tá bom? Não é tudo igual para todo mundo. Detalhe, estou deixando claro que a gente entrega um resultado na primeira sessão, um resultado imediato, como vocês estão vendo, mas eu não estou afirmando que a cura veio na primeira sessão. Vocês viram que eu não falei que a cura veio na primeira sessão? São coisas diferentes. Tem disfunções que na primeira sessão a nossa aluna entrega um resultado, acabou, nunca mais volta. Mas tem coisa que exige mais de uma sessão, tá? Mais de uma sessão. Mas o importante é, tem dor de dente, dentista tirar a dor de dente. Depois ele faz